Hoje nós vamos conhecer um lugar que já foi o polo de comércio local em Exu, Pernambuco. Vem com a gente! Estamos no sítio Pamonha, um lugar hoje conhecido por suas belezas naturais, por suas histórias antigas e pelo patrimônio material que aqui tem. Aí a da Pamonha, o capitão Massalino comprou a Pamonha. Quando ele comprou a Pamonha, já existia a casa dele, a igreja e a rua da Pamonha. Eu alcancei só as casas velhas, sabe? Que foi derrubado naqueles tempos. Um disse que fosse cangaceiro, que acabou com bala, e matava 8 boi, ó, a senhora vê, e não dava por dia. 8 boi, vendia aí, aqui na feira. Aí a história do vaqueiro, que botaram o sítio Pamonha, aqui não era sítio Pamonha não, era... Aí botaram o nome da Pamonha. Antigamente, o capitão que me contava, sabe? Tinha uma mulher que fazia pamonha aqui para vender na rua. Eu agora não sei o nome dela que eu me esqueci. Aí ela fazia pamonha para vender. Aí chegava lá, aí vendia. Dona, você mora? Eu moro na Pamonha. Aí batizaram Pamonha, porque ela fazia para vender. E um homem que andava caçando gado, aí chegou e comprou as pamonhas à mulher, para levar para comer no campo, sabe? Aí chegou lá, aí ele pendurou as pamonhas lá no gancho de um pau e se esqueceu, aí foi embora. Depois eu volto. Um cabra passou e achou as pamonhas e levou. Aqui é pamonha boa, de onde é sítio Pamonha. Aí batizou, aqui não era pamonha não. Era outro nome, capitão. E meu pai também contava, meu pai sabia tudo. Estou aqui com Eduardo Leandro, ele que é poeta e professor do sítio Pamonha. Sou de uma terra nobre, com pedra, montanha e serrano, de natureza plácida e formosa, com patrono humilde e soberano. É chamada Sítio Pamonha, no sertão pernambucano. Então esse é um pouco do meu cordel, que fiz em homenagem à minha comunidade. Sou natural daqui do Sítio Pamonha, um lugar que eu admiro muito e gosto muito. O que te motivou a escrever sobre o seu lugar? Primeiro, inspiração da minha madrinha, Mazinha Poetisa, que ela é cordelista, faz muito, tem muita inspiração. E também pelo meu lugar, que eu gosto muito desse lugar, admiro muito, sou devoto de Santo Antônio, nosso padroeiro. E então é isso, é uma história que eu admiro muito e tenho orgulho de fazer parte. Um pouco sobre o centro comercial que funcionou aqui, né? Você sabe se o lugar foi exatamente esse lugar aqui, onde foi, falar um pouco sobre essa história? De acordo com a história que a gente resgatou, a nossa comunidade hoje, nesse ano de 2023, completa 205 anos de história. Começou aqui no ano de 1818, com a construção dessa igreja, em louvor a Santo Antônio. E nesse período iniciou a sede comercial, ou seja, a feira, o comércio era aqui em frente, em torno da igreja. Nessa época aqui a Pamonha era a sede comercial de Exu. Na época era o Exu Velho ainda, certo? E então era uma comunidade assim bastante desenvolvida, que fornecia o comércio, a comercialização para toda a região. De acordo com o que a gente resgatou, foi alguns conflitos, esses problemas, né?
Então, nesse tempo, houve esses conflitos, a comunidade aqui, o comércio acabou, e por coincidência, foi no ano de 1908, que foi justamente o ano que estava a fundação do Novo Exu, a nossa atual cidade de Exu, e daí acabou aqui e a feira foi transferida para lá. Nessa época, por conta desses conflitos, que a igreja era aqui em frente para essa parte aqui do terreno, a comunidade acabou e ficou apenas a igreja. Justamente por esse motivo que a frente da igreja é virada para esse lado. E depois daí a comunidade se extinguiu e a feira passou a ser em Exu. Essa casa é um símbolo histórico, material, aqui no sítio Pamonha. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da história desse grande casarão. Era a casa que era do meu pai, que pertenceu ao pai dele, que é do meu avô Marcelino Alves da Costa, e meu pai era João Alves de Oliveira Joca, Joca da Pamonha, conhecido como Joca da Pamonha. E era um lugar que sempre, a família quando vinha, ficavam todos aqui. O senhor lembra de alguma história assim mais antiga que permanece até hoje? E puxada boi. Eu lembro muito vago também desse engenho e tudo, mas o que ficou só foi essa imagem mesmo do boi puxando a moenda e alguém mexendo o caldo de cana, fazendo a rapadura. Essa casa tem uma relação, como o senhor falou, muito sentimental, né? Porque remete à lembrança da sua infância. Ainda é um lugar que as pessoas se sentem bem recebidas, vêm passar férias aqui, como o senhor falou, sua família. Qual é o sentimento para o senhor quando se trata desse lugar, dessa casa? É um sentimento que move muita gente, mexe com o emocional. Tinha meu pai, tinha minha mãe, e sempre a gente se reunia, os filhos, netos, gostavam muito de vir. Era uma coisa que a gente não perdia a oportunidade. Amo Fazenda Pamonha, não suporto mato. A fazenda que eu gosto é a Pamonha, aqui. Que tive minha infância, tem minhas recordações. Apesar de que as recordações, elas acabam, né? Porque a recordação era do povo, do engenho, de tudo. Que a gente vem alimentando isso, mas aí vai ficando para trás. Hoje só é a terra, até geograficamente já mudou, porque isso aqui já foi muito habitado, tudo, hoje já não é mais. Muita gente foi embora, outros já morreram, né? Então o que ficou só foi mais a terra e a memória. Depois de 3 anos é que eu estou aqui. O senhor pode falar um pouquinho sobre o túmulo lá da pedra, como é essa história? O túmulo, meu pai e minha mãe, né, ele fez primeiro para minha mãe e ela não queria de jeito nenhum, ela não queria e ele dizia, não, ele vai, mas acabou que ela faleceu primeiro do que ele. E ele levou ela para lá, foi enterrada lá. E ele também foi sepultado lá. Porque assim, é, digamos, algo inusitado, né? Diferente, que chama a atenção. Você sabe o que motivou ele a construir esse túmulo lá? Eu creio que deve ter sido motivado pelo pai dele, pelo capitão Marcelino, que antes de morrer ele fez o túmulo, fez seu caixão, fez tudo. Então eu creio que isso inseriu nele também essa vontade de, quando morrer, já ter tudo pronto. Eu creio que deve ter sido isso. Pais materno, né? Meus avós maternos, aí são meus pais. Minha irmã. Aqui é um quadro da família. Quando vinham mais aqui, eram mais frequentes, mais novos, e vinham para visitar os avós, que era papai e mamãe. Nessa época eles vinham mais, né? A rapaziada gostava muito, os filhos, na época não era neto, os filhos e os netos dos meus pais, porque a casa era pequena para todos. Então eles botavam um colchão aqui e dormiam aqui, no sótão. Eles amavam isso.
Estamos aqui num lugar turístico muito bonito e que faz parte da história da pamonha. Mariana, qual a representação desse lugar para você como moradora e para as pessoas, né, que vê aí as fotos sendo divulgadas? É um ponto turístico onde muita gente gosta de visitar e tem muita história. E principalmente a família que gosta de vir aqui relembrar os velhos momentos. Fala um pouquinho desse lugar, qual a importância dele para você que gosta muito de vir para cá. É um lugar muito importante, principalmente para nossa família do Sampaio, que nosso avô e a nossa avó Gildete veio ser enterrada aqui, né? Aí a gente gosta de vir visitar. E é um lugar bonito, né? E esse lugar é conhecido, você disse que você foi quem deu o nome, como é que você chama esse lugar? Assim, eu chamo como a Pedra da Cruz, porque tem a cruz, né? Eu digo, vou ali na Pedra da Cruz e subo aí, fazendo turismo. Obrigada. Nada.